Oi, pessoal, seja bem-vindo ao InstaCast Abananados. Este é o episódio 112 e meu nome é Manuel. Para este episódio, nós trouxemos uma pessoa especial, a melhor arquiteta do Brejo Paraibano e aquela que vai na obra. Com vocês, Débora Brasileiro. Bem-vindo, Débora ao Abananados. Obrigada, Emanuel. Um prazer imenso, imenso estar aqui. Meu primeiro podcast, certo? Eita, Então, estou muito ansiosa, nervosa, um pouquinho, mas tenho certeza que vai ser maravilhosa a experiência. Estou muito animada em participar aqui com vocês deste episódio. e nós somos gratos, né, por você ter aí encontrado um tempinho na sua agenda. Imagina. Débora, eu queria que você começasse a se apresentar um pouco para as pessoas que ainda não lhe conhecem, né? É de onde você é, natural de onde? Eu sou arquiteta e urbanista, sou natural de Solânia. Meus pais, minha família veio do sertão paraibano, mas eu já nasci em Solânia. Tenho um escritório lá há 14 anos, então eu atuo com arquitetura há 14 anos, sou casada, tenho 2 filhos, meus amores. Concluí meu curso na Facisa, certo? Em Campina Grande, e atuo desde lá aqui no escritório em Solânia e região. E como foi a escolha da arquitetura? Emanuel, sempre gostei muito do design, do que é estético, e queria uma profissão que eu conseguisse unir a estética, a funcionalidade e que eu pudesse evoluir como profissional, impactando a vida das pessoas. Então, eu encontrei na arquitetura esse sentido, em poder juntar o que eu gosto, aliar o que eu gosto a essa funcionalidade da profissão. E assim, chegou em algum momento em que você ficou na dúvida ou sempre teve certeza e a paixão só aumentou ao longo do tempo pela arquitetura? Eu sempre tive a certeza que eu queria seguir nesse nicho. Não, eu ainda cogitei cursar design de interiores, mas eu vi que era algo mais limitado do que eu queria. Né? O design de interiores ele limita a gente a projetar o espaço interno. Eu queria algo mais. Eu queria realmente interferir na parte estética, externa e urbanística. Também nós atuamos como urbanistas, né? No curso de arquitetura nós ingressamos também nesse nicho. E sobre o curso de arquitetura, teve algum aprendizado que você, assim, marcou? Alguma matéria, alguma cadeira, alguma coisa que aconteceu na universidade que você disse, é isso? Eu acredito que quem cursa arquitetura vai se identificar as cadeiras de projeto. Nós estudamos, além de projeto, nós estudamos muito história, Hum, psicologia, e quando a gente adentra na cadeira de projeto, projetual, você iniciar realmente a pensar numa casa, a pensar num ambiente, é muito marcante. Então, nós gostamos muito de adentrar realmente no que efetivamente a gente vai trabalhar. Né? Então, a cadeira de projeto, a disciplina de projeto, ela é muito esperada no curso. Então, é ela quem realmente marca essa trajetória da gente projetar futuramente. então é nessa cadeira que se projeta os detalhes. Exato, é nessa cadeira que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu em teoria, né? A gente ter ali a criatividade, a técnica, né? Não só, nós não precisamos só de criatividade, nós arquitetos precisamos de criatividade e técnica. Então é nessa disciplina que a gente une, né, os dois, o que a gente aprendeu como base e o que a gente sabe e tem de sentimentos, né? Para poder colocar no papel o que a gente sente. Será que o primeiro projeto que você fez, você ainda lembra porque são 14 anos? Lembro, Como sem foi essa dúvida. experiência até a entrega? Sem dúvida eu lembro. Foi um casal muito querido, um casal de Solânia, que antes de eu terminar, eu estava no último período ainda de faculdade, e eles contrataram, era um chalé, era não, é um chalé, ainda está lá, em Solânia, e foi maravilhoso. Todas as vezes que eu passo na frente dessa casa, eu lembro e digo, essa foi a minha primeira obra, né? E fica marcada. Interessante, que eu iniciei com um chalé, né? Hoje as pessoas me conhecem muito por esse segmento. Então, eu iniciei, o meu primeiro projeto mais marcante foi realmente um chalé.
Então é muito feliz, né? A gente fica muito feliz em passar por ele e saber que ali tem a nossa marca há 14 anos atrás. E hoje segue fazendo chalé. Seguimos fazendo. Nós trabalhamos de acordo com o estilo e a necessidade do cliente. Eu não trabalho só com chalés. Eu estudo, primeiro, quando o cliente chega no nosso escritório, eu procuro ter uma conversa e sentir o que ele quer, que às vezes o cliente não sabe o que quer, né? Então, eu procuro sentir, digamos, o intuito dele. O estilo arquitetônico diz muito sobre a personalidade da pessoa. Então, as pessoas que preferem um chalé têm um estilo, geralmente, tem uma identidade um pouco diferente das que preferem uma casa mais contemporânea. Você sente na conversa. Débora, eu gosto de mais aconchego, eu gosto né, eu gosto de algo mais intimista. As pessoas que gostam do contemporâneo têm uma outra visão. Eu gosto de sofisticação, eu gosto de contemporaneidade. Então, a gente sente na conversa e né, vai projetar de acordo com o que a pessoa quer. Não o que eu gosto, é o que a pessoa quer e se sente e vai se sentir bem naquele ambiente. Eu particularmente amo espaços gigantes. Não me pergunte por quê, mas assim, a casa dos meus pais, a minha casa em Pernambuco, né, ela era espaçosa. Então eu gostava daquele espaço, aquela mesa no meio da cozinha para eu correr para todos os lados, fazendo minhas comidas, que eu amo cozinhar. E eu sempre gostei de espaços assim, sabe? Grande, espaço abertos. Mas isso tem muito da sua memória afetiva. Eu acredito A que memória sim. afetiva que você tem na infância, que foram momentos bons, se você tivesse vivido momentos ruins num ambiente como esse, você teria uma outra percepção. Então, a sua memória afetiva tem isso, tem esse espaço como algo que foi bom. E você vai querer replicar isso digamos, num ambiente que você for projetar, construir, você vai querer essa identidade. Então, cada pessoa tem uma memória afetiva como essa que você tem e que vai me passar. O feeling do arquiteto é isso, tentar captar do cliente o intuito, o desejo, que muitas vezes ele não consegue nos dizer de primeira, né? Então, a gente tenta captar isso em uma conversa e tentar ser o mais assertivo possível nesse estilo. E dentro da arquitetura, quais foram ou quais são as suas maiores influências? Emanuel, eu gosto muito de profissionais que, primeiro, que têm um estilo de vida semelhante com o meu, que projeta de forma semelhante à minha, e que une profundamente funcionalidade e estética. Esse binômio é o que rege nossos projetos, funcionalidade e estética. Prezo muito pela estética, porém sem funcionalidade ela não funciona, literalmente, né? Então, são profissionais, Sandra Moura, de João Pessoa, Leila Azuz, são profissionais que estão no mercado há muito tempo, têm percepções semelhantes às minhas, e que projetam de forma que eu admiro, que eu me inspiro, né? Então, eu tenho com essas profissionais muitos outros, mas eu estou relembrando essas que são profissionais que estão muito atuantes aqui também em Bananeiras, né? E que realmente eu as admiro bastante. Eu achei interessante essa sua fala em que não adianta ser só bonito, tem que funcionar, né? Eu vejo muitas pessoas querendo copiar as casas das novelas e muitas vezes só serve para cenário, Exato. né? Mas para morar, eu acho que fica um pouquinho complicado. E como é que surgiu o escritório Débora Brasileiro Arquitetura e Interiores? Surgiu exatamente quando eu finalizei o meu curso na Facisa, 2011. Imediatamente eu já pensava, eu nunca tive a pretensão de sair da região. Eu sempre cursei arquitetura com o intuito de vir para Solânia, Bananeiras e atuar aqui. Eu nunca tive a intenção de atuar fora daqui. Então, eu sempre gostei muito de interior, de morar no interior, né, dessa nossa rotina tranquila. Sempre gostei muito e sempre tive essa pretensão. Então, assim que finalizei o curso,
já abri o escritório e a partir daí, graças a Deus, nunca me faltou trabalho. A cada dia a gente vai superando desafios. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Tudo que eu construí até aqui realmente foi pautado em muito esforço, em estudo, em evolução constante. Então, aquela trend que está atualmente, a gente começa, depois melhora, é realmente verdade no meu caso. Eu comecei e busco evoluir sempre, né? Então, foi isso. E o tempo foi norteando os meus caminhos, né? Me direcionou mais aqui a Bananeiras. Então, hoje, praticamente, eu atuo praticamente aqui em Bananeiras, João Pessoa, né? Com os clientes daqui, Bananeiras de João Pessoa. Mas sempre tive essa pretensão de estar aqui na região. Você já previa esse boom imobiliário em Bananeiras ou naquela época não? Não. Nem imaginava. Era algo que ninguém imaginava, nem eu, nem você, né? Tenho Sim. certeza. Imaginávamos que Bananeiras sempre teve um potencial altíssimo em relação às suas belezas naturais, isso aí é indiscutível. Mas sempre foi aquela característica caracterizada por aquela cidade pacata, de interior, com aquele contexto histórico, mas não tinha esse apelo construtivo como temos hoje, né? Então, os idealizadores, né, doutor Alírio, Marta, né, dona Marta, foram muito felizes, foram gentis em proporcionar a Bananeiras esse crescimento. Lógico que, né, os gestores futuros foram aprimorando, mas eles merecem, doutor Alírio, principalmente, merece esse crédito em apostar. Não é uma pessoa qualquer, né, que tem uma área numa zona rural e diz, aqui vai ter o melhor condomínio de campo da região, um campo de golfe que não temos no Nordeste, um outro igual. Campo, não sei se você sabe. Não temos. É um campo de golfe oficial. Para manter este campo de golfe é muito caro, é um investimento altíssimo. E ele manteve isso, e ele apostou nisso, acreditando em Bananeiras. Então, eu enalteço essa coragem, né, do doutor Alírio. E acreditar no potencial realmente da cidade, né? Eu acho que ainda vai crescer muito mais. Muito. Temos ainda há muito espaço para ser ocupado. Muito espaço. E o que diferencia seus projetos, né, dos demais do mercado? Emanuel, eu primo muito pela assistência ao cliente. Então, eu estar em contato direto com ele, em ter esse acesso direto com ele. E a obra, né? Como você mencionou, eu não posso, eu não consigo realmente estar semanalmente, diariamente, né, numa obra, mas sempre que necessita, eu gosto de ir, eu gosto de ver realmente ser executado aquilo que eu planejei. Então, eu tento ao máximo, dou o meu melhor para que essa assistência pós-projeto seja oferecida ao cliente. Eu acho isso extremamente importante. Você falou lá atrás que é preciso que a estética caminhe com a usabilidade. Vou usar esse termo para todo mundo entender, né? E como é que você equilibra estética, funcionalidade e identidade em cada projeto? Porque, como conversamos nos bastidores, basta olhar para um projeto e nós já sabemos exatamente que é seu. Exato. Como é que alinhar tudo isso? Eu acredito que cada arquiteto, ele tem um traço próprio, ele tem Sim. uma identidade, porque nós colocamos no papel o que nós pensamos, a nossa essência, né? Apesar de projetarmos para outros, a nossa essência está ali no papel, né? No projeto. E aí, funcionalidade e estética, elas precisam caminhar juntas para que o projeto seja bem usufruído, né? Não adianta ter uma casa belíssima, mas que seu interior seja desagradável, que não adeque às funcionalidades, às necessidades da família. Isso aí é óbvio, é lógico, né? Eu quero um projeto lindo, a casa linda, mas que ela seja funcional. E o cliente, que a família que esteja usando aquela casa, ela diga, Débora, essa casa atende à minha família, eu tenho o que eu queria. Então, eu sempre busco isso. Por isso que essa conversa com o cliente, antes de projetarmos, é muito importante, né? Essa conversa é quase uma sessão
Psicologia. Isso, é quase uma terapia, porque ele vai falar realmente dos seus anseios para a gente tentar ser o mais assertivo possível. Tem algum projeto que você adora fazer? Algum tipo de projeto? Eu, eu gosto muito dos que me desafiam. Por Ah, exemplo, por exemplo, os chalés. Eles me desafiam por muito. que o chalé é desafiador? Ele é uma casa que ele procura, ele precisa de muita técnica para que seja feita de forma onde você consiga executar de forma assertiva, né? Aquele jogo de telhados não é qualquer execução que é feita e assertiva. Então você precisa de muita técnica para saber onde colocar uma empena, para saber onde colocar uma mão francesa, para que ele tenha simetria e proporcionalidade, porque tem alguns chalés, né, que você olha e você não vê proporcionalidade. Ele precisa ser proporcional. Uma casa platibanda, que é aquela casa retilínea, né, que as pessoas gostam de chamar do caixote, Sim, né, onde você não vê o telhado, a gente consegue essa proporcionalidade mais fácil. O chalé ele é mais desafiador. Você precisa estudar mais. Tanto que para eu conceber um projeto de um chalé é bem mais demorado do que uma casa platibanda, uma casa contemporânea. E os terrenos também. Os terrenos, eles ditam, o lote, ele dita a funcionalidade e estética do projeto. Bananeiras, por se tratar de uma região serrana, com muitos aclives, declives, então tem terrenos em que é desafiador projetar, em que você tem um declive de 16 metros. E aí você pensa, como é que eu vou deixar essa casa em pé? Mas a gente consegue. E aí Bananeiras tem muitas delas, né? Tem muitos casos como esse. eu fico então imaginando que, no caso dos chalés, um erro acho que estraga o projeto todo. Estraga, Aí tem que Emanuel. derrubar tudo. Praticamente. Meu Praticamente. Deus do Se céu. você errar em uma execução de um telhado de forma significativa, é algo que não é consertado de forma muito prática, muito rápida. Então, por isso que tem que se ter muita técnica, atenção na hora de execução e projetar esse telhado. Entendi. E assim, já falamos dos projetos que você mais gosta, mas qual seria, será que você lembra qual seria o mais desafiador? Que você disse assim, meu Deus! Eu acredito que é um projeto que estamos para entregá-lo agora, esta semana. É um projeto em um condomínio de campo aqui, Jardim Imperial, e que o terreno tem um aclive muito considerável, muito considerável. E os proprietários, eles não tinham essa noção porque muitos proprietários compram os lotes sem filos. Isso é até um alerta. Vá ao lote, conheça o lote. Muita gente compra um lote por foto. Isso aí é Ah, isso aí comum. não é isso aí. Parece que não, mas é comum. Então, o proprietário ele não tinha visto, ele achava que tinha um desnível, mas não tanto quanto o levantamento topográfico nos mostrou. E tudo que eles tinham concebido, pensado, idealizado, teve que ser reestruturado, né? Eita. E eu tive que dar essa má notícia, né, a eles. E aí a gente foi todo um estudo para reorganizar o que eles pensavam. Ficou uma casa linda, belíssima, mas realmente foi algo desafiador porque além da parte técnica eu tive que readequar ao que eles imaginavam, né? A gente teve que readequar tudo o que eles imaginavam. Foi construir um sonho do zero. O que eles Eita. tinham em mente a gente não teve como colocar em prática. Aí nesse caso entrou a Débora, arquiteta e psicóloga. Psicóloga, quase isso, viu, Emanuel? Débora, e nesses 14 anos, o que você enxerga de evolução no mundo da arquitetura, de um modo geral, e também aqui no Brejo? A inovação, eu vou partir para. Eu vou lhe falar na inovação em termo de conceito projetual, no termo de ambiente da casa, como era antes e como se dá agora. Sim. Antigamente,
antigamente, diga 14 anos atrás, eu ainda peguei essa época, nós tínhamos cômodos mais definidos. Então, a sala de estar era a sala de estar, a sala de jantar era a sala de jantar, um terraço era um terraço. Hoje não. Hoje nós temos cômodos, ambientes cada vez mais integrados, sem divisórias. As divisórias são feitas a partir de móveis, de painéis, às vezes por nada. Às vezes você tem uma cozinha integrada com gourmet, com uma sala, com um estúdio de música, tudo num ambiente só. Onde, às vezes até num loft nem o quarto está reservado, está tudo num ambiente só. Então nós tivemos uma mudança muito significativa em relação a isso. Os ambientes hoje estão cada vez mais integrados, as áreas das casas estão mais reduzidas. Eu noto que as pessoas querem algo menor e melhor, né? Antes nós tínhamos casas muito grandes, mas sem uma qualidade estética, sem qualidade, refinamento de acabamentos. Hoje eu vejo que as pessoas preferem algo menor e mais refinado, com acabamentos melhores, com mais conforto térmico, acústico, mas prezam por isso, do que ambientes extremamente amplos. A maioria dos casos é isso. Aqui em Bananeiras, nós temos um pouquinho mais digamos, de metragem nas casas, porque é uma característica de casas que recebem muito, né? Os clientes vêm aqui para Bananeiras para receber famílias, amigos, então tendem a ter essas casas maiores. Mas, no geral, as casas residenciais, onde você vai residir, sua casa principal, ela tende a ter essa característica. Casas menores, mais refinadas, confortáveis. Então, eu vejo a evolução da arquitetura nesse sentido. Aí. Será que tem alguma coisa a ver com essa onda do minimalismo? E também algumas pessoas hoje querem cuidar da sua casa porque um espaço maior requer mais manutenção, né? Exato. E um espaço compacto, eu até vi, acho que era na Amazon, nos Estados Unidos. Eles estão fazendo casa em containers Sim, e vendendo. sim, Eu sim. disse, meu Deus, eu Nós nunca temos tinha aqui visto. no Brasil já, Já? tem um dos condomínios aqui que pensou nessa possibilidade de trazer casas prontas, moduladas. Então, são casas containers pequenas de 20... Tem casas de 29 metros quadrados, então 29 é um cômodo, né? Então, essa é a tendência. Realmente é algo que eles procuram menos espaço e mais conforto, mais tecnologia. E aí, enquanto menor o espaço, mais tecnologia a gente tem que usar para que esse espaço seja confortável, funcional e agradável. Imagino. E o que você considera essencial para que um projeto de alto padrão seja realmente sofisticado? Primeiro, hoje, quando nós falamos de luxo, nós falamos de conforto, de aproveitamento de tempo, de espaço, e acredito que a tecnologia auxilia muito nesse quesito, mas as casas mais luxuosas hoje são as casas integradas à natureza, né? Então, quando a gente tem a biofilia, que é um termo usado em arquitetura, onde une a natureza ao nosso uso, né? O uso da natureza próximo a nós. Então, a biofilia é muito conceituada nesses projetos de alto padrão. Casas de alto padrão tendem a ser em espaços mais amplos, mais verdes, onde você tem vistas belíssimas. Então, hoje isso é o luxo. A tecnologia também vem nesse sentido, em proporcionar um ambiente automatizado, onde você chega, você diz, Alexia, ligue todas as lâmpadas, abra a cortina, prepare esse ambiente para que eu relaxe, ou o contrário, prepare esse ambiente para que eu receba. Então, a tecnologia vem, né, nas casas automatizadas. O alto padrão pede muito essa questão. Então, é isso, Emanuel. Eu acredito que é funcionalidade, estética e tecnologia aliados. Então, aquela época dos cristais, de tudo de ouro, tudo de vidro, foi. Algumas pessoas têm essa característica, né? É muito da personalidade, como eu falei para você, mas de forma geral, não. De forma geral, hoje, a casa de alto luxo, ela é mais minimalista, porém, estamos tendo um movimento aí que vai retornar ao maximalismo.
Já estamos iniciando, mas atualmente ainda predomina esse minimalismo, cores mais sóbrias, menos brilho, né? Principalmente na nossa cidade, na nossa região, que é uma região de campo. Praticamente hoje eu não uso pisos polidos, pisos brilhantes. Hoje a gente tende muito para o fosco, para o preto, para o sóbrio. Então hoje a gente vê o alto padrão tendendo a esses elementos, né? A esses revestimentos. Então, o famoso básico que funciona. Básico que funciona. E você falou que precisa usar muita tecnologia em algumas casas, em alguns projetos, né? Como foi que essa inovação tecnológica, você citou a Alexa, né? Como é que porque assim, a Alexa 14 anos atrás, acho que quase ninguém tinha. Isso, Hoje virou uma febre. exato. Como foi para você se adequar a esse novo momento e ter que casar arquitetura com a tecnologia? Arquitetos precisam se renovar diariamente, Manuel. O revestimento que é tendência hoje, assim como na moda, como tudo que mexe, que lida com design, ele é flutuante, né? Ele é hoje, não é amanhã, e pode ser que depois de amanhã venha algo que era antes. Então, Sim. todos os dias, eu acredito que assim como todas as profissões, você precisa se atualizar e estar antenado com as tendências. A arquitetura, muito mais que isso, né? Você precisa diariamente estudar, ver o que tem novo. Todos os dias surge algo novo na arquitetura. Todos os dias. Então, hoje nós temos esquadrias que antes nós não tínhamos, que atingem vãos de 6 metros, corrediças que correm com 4 trilhos, onde você não tem nenhuma interferência em piso. Então, são muitos materiais que a gente consegue aplicar hoje à arquitetura, que tem esse viés tecnológico e que cada dia mais se reinventam, e as empresas buscam muito, né, essa inovação. Então, na arquitetura, Milão dita a tendência. Né? Na moda é Paris, na arquitetura é Milão. Então, após a feira de Milão, surgem, como moda mesmo, surgem as tendências que vão ditar aquele ano. Então, a gente vai ver as pedras que vão ditar aquele ano. Cores também? Cores, com certeza. Textura, tudo. Texturas, tecidos, a Pantone, né? Então, não sei se você conhece, a Pantone é quem dita a cor do ano. E ela dita a cor que vai ser usada naquele ano e automaticamente o que está na moda também entra na arquitetura. Tem uma ligação. As pessoas acham que não, mas tem uma certa ligação. Atualmente está muito na moda o marrom, né? Na moda, eu digo na moda feminina. E esse tom terroso também entra na arquitetura. Então, são ambientes mais terrosos. O cinza está saindo de cena, está entrando os beges, os marrons. Então, é algo cíclico, realmente, que vai mudando diariamente e a gente precisa se atualizar. Imagino que vocês ficam ligadas em tudo. Deve ter revistas também de arquitetura. Tenham, mas atualmente são Tem eventos na Paraíba Temos sobre? muitos eventos. A Paraíba já sediou a Casa Cor. A Casa Cor é um dos principais eventos de arquitetura e ela acontece anualmente, cada estado. Estados maiores, mas a Paraíba já sediou. O ano passado fomos à Casa Cor Recife. Então, esses eventos trazem muito o que vai ser utilizado para frente, no ano seguinte. Então, a gente vai lá, é como um desfile de moda. Você vê o que está na passarela e se aplica. Lógico que, assim como o desfile, a gente não usa como está numa casa cor, né? Sim. Mas a gente pega a essência do que foi mostrado lá para aplicar na nossa realidade. Entendi. Então, os tons, a forma como as cores são posicionadas. Isso. Muito Iluminação, a interessante. tendência de iluminação. A tendência antes eram aquelas fitas em LED aparentes. Hoje a gente já está mudando, é uma iluminação mais indireta, pontos de luz mais discretos, o forro mais limpo. Antes a gente usava muita sanca, né? Antigamente todo mundo queria uma sanca na sala iluminada. Hoje os forros mais atuais são os forros limpos, lisos. Até a iluminação precisa ser mais cálida, mais indireta.
Praticamente o que o norte-americano usa, né? Exato, Que aqui no Brasil todo mundo ama uma lâmpada em todo canto. exato, Todo cômodo tem. exato. E gosto muito da luz branca, né? Que é o terror dos arquitetos. A luz branca, ela é uma luz técnica. Então, aqui no estúdio você precisa de uma luz branca. Mas Sim. na sua casa você não precisa de uma luz branca. Você precisa de uma luz que você relaxe, que você tenha aconchego. Então, é a briga do arquiteto, é a gente tentar instruir o cliente, né, a usar essa tendência, essa tecnologia a seu favor. Entendi. Eu vi que existe a psicologia das cores, né? Eu até vi também uns comentários de alguém assim: olha, na cozinha não pode usar certas cores porque desperta muito apetite. No quarto não pode usar porque dificulta o sono. Luz branca no quarto não é legal. Existe também essas questões na Tem, arquitetura? tem. Temos, a Interessante. cor, ela influencia muito. A cor e a luz, ela influencia absolutamente o ambiente. Ela dita o ambiente. Então você chega, que cor é o McDonald's? Que cor é o McDonald's? Vermelho e amarelo. Isso. São cores que trazem a sensação de mais fome. São ambientes, são cores que deixam o ambiente agitado, porque eles querem um ambiente agitado. Eles querem que você coma e E saia, saia. né? Então eles usam. Então a cor, ela bem estudada, ela vai proporcionar o ambiente à sua intenção. Então, se eu tenho um pé direito muito alto, e eu quero, pé direito é a altura do piso até o teto, até o forro. Então eu quero rebaixar esse forro visualmente, eu pinto ele numa cor mais escura. Então eu tenho a sensação que esse ambiente está menor. Se você vai numa igreja e essa igreja tá com a luz cálida, calma, cores suaves, você tem vontade de ficar ali mais concentrado, mais interiorizado, né? Com aqueles pensamentos. Se você vai numa boate e tá tudo com Ixi, muita luz, muito colorido, parede aquele preta. ambiente foi feito para você dançar, para você, né, curtir. Então, as cores e a iluminação ditam o ambiente. E tudo isso o arquiteto precisa levar em Sim, consideração. sim. Nós temos uma disciplina específica para isso, que é psicologia do ambiente, onde nós estudamos cada detalhe desse. Muito interessante. E qual é a importância do urbanismo no seu trabalho? O urbanismo, ele caminha paralelo à arquitetura tradicional, que as pessoas costumam entender como arquitetura, porque ele atua em uma outra vertente. Ele pensa no macro. O urbanismo ele vai pensar na cidade, na mobilidade urbana, na contextualização de um bairro, de uma rua. É diferente da arquitetura que é mais pontual, né? A arquitetura ela vai do macro até o micro, até o Sim, design de interiores que pensa, digamos, no quarto que você está, na cama que você está. Então, a parte do urbanismo, ela entra nessa vertente do macro, que é extremamente importante, pois onde nós vivemos, né, o ambiente em que vivemos, ele dita a forma em que vivemos, de uma certa forma. Às vezes é imperceptível, mas o ambiente em que você vive, ele tende a lhe direcionar a sentimentos, a sensações e você às vezes não percebe, mas que ele está ali causando, né? Impactando nisso também, na forma onde como você vive. você acredita que o urbanismo e a arquitetura, eles conseguem transformar a qualidade de vida das pessoas? Sem dúvida alguma. Eles transformam a vida completamente. A sensação de você estar num ambiente agradável, ela muda o seu jeito de viver, de Uhum, pensar, sim, de atuar, né, na vida. Você vai a um lugar bonito, o belo atrai, né? O belo desperta sensações boas, agradáveis. Então, sem dúvida, cidades bem planejadas, onde as pessoas possam caminhar, olhar a cidade, se encantar, né? É muito prazeroso. Você gosta de estar lá. Traz sensações boas, da mesma forma da sua casa. Você está num ambiente bom, você está num ambiente organizado, claro, fresco, com sensações térmicas agradáveis. Não tenha dúvida que isso impacta completamente a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. interessante, viu?
E Débora, eu gostaria de dar só uma pausa para eu passar um recadinho aqui para os nossos espectadores. Eu gostaria de enaltecer aqui o nosso patrocinador, a Qualivida. A Qualivida que está conosco desde o começo e olha, uma novidade. Na Qualivida você agora encontra todos os profissionais dos mais renomados aqui na região de várias especialidades. Inclusive lá você consegue fazer todos os exames. Lá você consegue passar pelo profissional que você precisa e já sai com seus exames e faz tudo lá mesmo. E o melhor, divide tudo no cartão. Cuida da sua saúde, passa na Qualivida. Se é Qualivida, qualidade de vida. Agora vamos voltar à nossa entrevista. Débora, e qual a sua visão do futuro do urbanismo em Bananeiras e Solânia? O urbanismo aqui em Bananeiras, ele, primeiro, pela mobilidade urbana, ele é algo que vai trazer consequências positivas para a cidade, mas a preocupação é termos essa modernização no âmbito de proporcionar conforto, mas sem descaracterizar essa estrutura que a cidade tem, essa característica de preservada, né, com seus casarões históricos, ruas históricas, né? Então, a preocupação do urbanismo em Bananeiras é trazer a qualidade de vida, de conforto e mobilidade, mas sem descaracterizar a cidade, no contexto histórico que ela apresenta. A cidade de Solânia ela é mais fácil, né? Ela é mais nova, ela não tem tantos pontos sensíveis historicamente como Bananeiras apresenta. Bananeiras é acidentada, é histórica, é preservada, né, pelos órgãos de preservação. Então, precisa ter essa preocupação, trazer a modernidade da Bananeiras, mas que ela jamais perca essa característica histórica que ela tem. Que é o que atraiu todo mundo, Que é o que né? atraiu todo Para mundo. esse volume de turistas que a Isso. cada ano só cresce. Exato, E o volume também de pessoas interessadas no ramo imobiliário, né? exato. Porque acreditava-se que eram somente pessoas aqui do Brejo, mas não, acho que do Brasil todo. Eu já soube até de pessoas de fora do país, né? Comprando seus lotes, suas casas aqui nos condomínios, até na zona rural, para quem quer aquele minimalismo, eu não diria extremo, mas assim, longe da cidade, longe do barulho do asfalto, né? E respirar um ar mais puro, eu acho que casa muito com aquela percepção sua em relação ao luxo, né? Exato. Então, o luxo hoje é viver bem. Viver bem. Viver bem, num lugar agradável, né, em contato com a natureza, que traz por si só uma sensação de relaxamento, de conforto, de acolhimento, que vai casar justamente com a parte da psicologia que você falou. Exato. E como é que a gente consegue unir a modernidade e a sustentabilidade em projetos na cidade, principalmente em Bananeiras? Porque eu acredito que seja um desafio para vocês arquitetos. Como você falou, existem áreas de preservação, mas aí também eu não sei se é interessante para os arquitetos fazer uma casa no meio de uma cidade, por exemplo, no centro histórico extremamente moderna, que destoe. Eu não sei como é que funciona, se vocês seguem um padrão ou assim, o cliente quer uma casa hiper moderna no meio de um sítio histórico, vamos dizer assim. Vocês fazem? Como é que funciona isso? Na verdade, não pode, Emanuel. A partir do momento em que Bananeiras é uma cidade preservada historicamente pelo IFAEP, Uhum. então nós temos critérios rigorosíssimos a serem seguidos. Então, todos os projetos que estão localizados no sítio histórico preservados, ele tem que passar tanto pela prefeitura, mas também pelo IFAEP, para que o órgão analise e dê o aval se aquele projeto está apto a mudar ou não o cenário da cidade. E a partir do momento que você intervém em uma fachada que tem um apelo histórico, essa fachada ela vai mudar o cenário da cidade, o contexto histórico daquele imóvel. Então, a partir do momento que Bananeiras foi integrada a essa preservação, né, aos olhos do IFAEP, então tudo isso é muito criteriosamente analisado por eles. Nos condomínios não temos mais essa cobertura histórica, né? Sim. Os condomínios estão situados fora desse eixo, então é mais fácil
né? Você adequar, caso o cliente tenha uma perspectiva mais moderna, mais contemporânea, ele goste desse estilo, pode ser feito sem problema algum, né? E também conseguimos introduzir a natureza nesse contexto mais contemporâneo, né? Não é necessariamente o chalé que vai ficar que somente isso remete à natureza, né? Digamos, esse estilo que conversa com a natureza. O contemporâneo também conversa com a natureza. O estilo contemporâneo, ele é algo refletido do nosso estilo de vida atualmente. Então, eu acho válido, eu gosto do estilo contemporâneo. Eu, particularmente, eu uso o estilo contemporâneo na minha moradia. Mas que isso seja feito de acordo com a normativa exigida, né, pelos órgãos públicos e de controle desse cenário paisagístico, né? E que os clientes entendam, né? Exato, alguns não gostam muito, né? Porque diz o imóvel é meu, eu queria muito essa intervenção, mas realmente quem adquire um imóvel numa cidade histórica preservada tem que entender, né, que isso faz parte da preservação e do próprio, digamos, segmento da cidade. Bananeiras foi acolhida, foi desejada por isso também, né? Além da natureza, esse apelo histórico que ela tem. É uma cidade belíssima, é uma cidade linda. Então, realmente é difícil você pegar um belo edifício que tem história e descaracterizá-lo, né? Não, eu não faria. Isso deve dar um problema. É. E quais são os maiores erros que você já viu nas cidades em torno do planejamento urbano? Questão de mobilidade urbana mesmo. Hoje nós temos um volume intenso de automóveis, né, motocicletas. Então, o pedestre ele quase que fica recuado, né? Às vezes, as calçadas são negligenciadas pelos próprios donos de lotes, né? Então, assim, não há preocupação com o passeio público, certo? Então, a tendência hoje das cidades mais modernas, as cidades que estão tentando modernizar-se, é deixar que o pedestre consiga usufruir da cidade com mais mobilidade, mais segurança, e que os carros fiquem em segundo plano. Na Europa tem muito essa tendência, né? O pedestre, ele anda, ele tem a vez é Sim. dele. Os carros são em segundo plano. Então, tem vias que são fechadas para pedestre. Então, eu acredito que é unir os dois, né? Nem a gente pode inviabilizar uma cidade sem deixar que o trânsito fique parado, né? E aí você prejudica a parte de comércio, de toda a infraestrutura da cidade, mas também ter essa preocupação com o pedestre. O turista que vem a Bananeiras, ele quer andar, ele quer apreciar a cidade, né? E ela já caminha para isso, né? Aquele calçadão que foi feito, aquelas praças, o próprio beco ali, ele já proporcionou, ficou bem melhor depois Sim. que houve, né, essa intervenção e proporcionou aos cidadãos mais conforto, né, nesse sentido. Lá em Recife a gente vê uma crescente também de ciclovias. Exato, ciclovias. Pista de Cooper, para quem quer Isso. correr, porque tem um lado, para quem só quer andar, caminhar, Sim. vem a ciclovia e a pista de Cooper, né? A saúde hoje está em primeiríssimo lugar. É luxo. Né? É um luxo. E a maioria das pessoas está já consciente, né, com essa questão de saúde e quer utilizar de forma satisfatória uma pista de Cooper. Bem, os próprios condomínios, os mais novos, já estão atendendo a essa necessidade. Então, a maioria dos condomínios já tem ciclovia, os que são antigos já estão adaptando a sua estrutura urbanística para atender, né, para colocar uma ciclovia, uma pista de Cooper. Então, estão se adequando a essa necessidade do cliente, né, da população. Isso deve ser tão complicado, principalmente para os que já, vamos dizer assim, já tem, vamos lá, 5, 6 anos, né, ter que refazer. Exato. Às vezes eu fico pensando, mas será que nunca pensaram que esse momento ia chegar? Acho que não. Realmente é uma tendência muito forte hoje, né? Essa questão da prática de esportes. Está muito em evidência hoje. E aí a gente tem que acompanhar, né? Quem não estava preparado tem que se preparar a partir de agora. Talvez faltou Débora por lá, né? Olha! Débora, e como é conciliar essa rotina de arquitetura com a vida familiar? É difícil, Manuel. Porém, um dos bônus que temos
em morar em uma cidade pequena, tranquila, é realmente a otimização do nosso tempo, né? Então, a gente está aqui e há 5 minutos eu estou na minha casa, eu posso ir e vir com tranquilidade, eu consigo fazer minhas refeições em casa, consigo ver meus filhos com mais, digamos, frequência do que uma pessoa que mora em uma capital, né, e não tem essa disponibilidade. Então, quando eu pensava em morar no interior, eu sempre prezei muito por isso, por essa qualidade de vida que o interior proporciona, da otimização do seu tempo. Você vai numa capital dessa, só o trânsito lhe toma metade do seu turno. É verdade. Né? Só o trânsito. Para você chegar e se deslocar, você tem que ter 1 hora de deslocamento, né? Então, esse é um dos bônus que o interior nos proporciona. Então, eu consigo, é difícil, mas tentamos fazer da melhor forma possível em conciliar. E algum dos seus filhos vai entrar no mundo da arquitetura? Olha, é um assunto tão recorrente em casa, tão frequente, que realmente eles já despertam algumas curiosidades, eles já entendem de alguns termos que eu acho que até nem outras crianças entendem, né? Uma planta baixa, de como fazer uma parede, uma alvenaria. Então, eles ouvem tanto que acabam né, absorvendo esse assunto e vai mostrando realmente interesse. Mas estão tão pequenos que eu não sei se essa é a profissão que eles vão querer seguir. Será que daqui a algum tempo eles vão dizer, mamãe, isso aqui no meu quarto não tá legal? Ah, com certeza, já dizem. Já? Já dizem. Eles gostam, o que é que eles não gostam mais no quarto? Ah, por eles trocam de tema a cada ano, né, Manuel? Eles Mamãe querem, que lute, né? Eles querem escorregador no Dentro quarto. do quarto. Eles são ousados, né? Mas aí não conseguimos. Mamãe que lute, né? Mamãe que lute. E como já teve alguma situação inusitada com algum cliente que você possa contar? Olha, tem alguns pedidos, são cada família, cada pessoa tem uma particularidade, vive de um jeito, então o programa de necessidades de cada família é diferente, né, um do outro. Mas um que me chama muita atenção foi um cliente que me solicitou que na cobertura da casa, a cobertura fosse usada para um pomar para ele plantar tomates. Então, eu achei muito inusitado. Realmente mostra que cada pessoa, né, pensa de uma forma diferente e quer usufruir daquele espaço de uma forma diferente. Então, eu achei super inusitado. Então, deixamos lá o telhado com a estrutura para que fosse feito a gente chama de telhado verde, né? Foi feito toda a estrutura e pensado nas mantas de impermeabilização para que ele pudesse fazer o pomar dele lá em cima. Eu fiquei imaginando agora a Tinha casa... que ser tomates. Tomates? Tomates. Porque tomates requer muita água. Eu já fiquei Aí imaginando... ele quer aproveitar a chuva. Meu Deus do céu. Mas foi aqui em Bananeiras? Foi aqui em Bananeiras. Tudo certo. Em breve vou procurar. Como está essa casa com tomates? Verdade. E tem algum projeto que você um dia sonha em fazer que de repente você viu em alguma revista, em algum evento, e que você anseia que um dia alguém lhe peça esse projeto? Ai, eu quero muito, muito fazer um motel de luxo aqui em Bananeiras. Eu acho que a cidade já pede um hotel com estrutura grandiosa, com uma área de lazer super atrativa. Então, estou aguardando ansiosamente este convite para que a gente possa projetar. Eu acredito que seria interessante. Eu tenho muito essa vontade de ter essa experiência em projetar um hotel de grande porte. E com certeza integrado à natureza. Com certeza, muita natureza, muita biofilia, todos os conceitos de biofilia integrados ali a esse hotel. Atenção, construtores! Vamos apostar no hotel aqui. E para esses novos arquitetos que estão chegando, qual seria o conselho que você daria para eles? Emanuel, a arquitetura, como eu falei anteriormente, é o binômio de criatividade e técnica, né? Nós não temos criatividade, nós não conseguimos colocar a arquitetura em prática sem esses dois, digamos, pilares, criatividade e técnica, e aperfeiçoamento. A faculdade, ela lhe dá o norte, ela lhe dá a base para você ir além. A faculdade de arquitetura, ela lhe dá a base para que você vá além. Então, o estudo diário, a pesquisa diária, os novos conceitos, isso tudo a gente vai aprender diariamente. Não é na faculdade.
né? Os estágios, eles são primordiais, primordiais, para que você tire aquilo que você aprendeu na teoria e coloque em prática, né? Então, os que estão na faculdade, deem muito valor aos estágios, porque é lá onde você se desenvolve, onde você sente a realidade de um escritório de arquitetura, né? Mesmo que você não vá ter o seu, mas você sabe a rotina de um escritório de arquitetura, estagiando no escritório, porque a faculdade ela não vai lhe ensinar, né? Ela vai lhe dar o norte da base da, digamos, da literatura da Sim, arquitetura. Mas o dia a dia, você vai conseguir na prática, diariamente. maravilha. Existe algum material ou estilo que Débora diz isso aqui eu nunca vou usar? Ah, não, talvez só se for um pedido assim muito persistente de cores muito fortes em mobiliários. Eu não gosto, particularmente, porque eu acredito que são peças que são de de custo elevado e que você, com 2, 3 meses, você não aguenta mais vê-los. Então, Que cor, muita por gente, exemplo? um vermelho. Eu sou muito neutra, eu sou muito minimalista em relação a cores. Eu, particularmente, eu enjoo muito fácil, né? E eu tenho essa preocupação do usuário também ter essa perspectiva e dizer: ah, Débora projetou uma cozinha, gastei muito e não aguento mais vê-la, né? Nossa, Porque teve uma época, agora não, a gente tá nessa época mais minimalista, mas teve uma época em que as cozinhas eram azul royal, eram azul turquesa, eram amarelo, eram cores muito intensas. Eu nunca aderi a essa vertente, a esse segmento, porque eu sempre tive essa questão de que é algo muito passageiro e muito enjoativo. Então, eu gosto mais, eu prefiro o neutro. Eu prefiro o básico que vai além, né? O que vai há muitos anos, porque eu sei que é um investimento alto e eu não sim. quero que isso seja fique em desuso em muito pouco tempo. Então seria o básico bem feito e o tal do menos é mais. Menos é mais. Eu imagino. E o que você não abre mão de jeito nenhum nos seus projetos? Funcionalidade, como eu havia lhe dito. Eu gosto de uma casa muito bem planejada, a parte interna da casa, a parte funcional de cômodos, de quartos, de usabilidade daquele cômodo. Tanto que projetos mais antigos eu via que antigamente era feito por engenheiros, né? Os Sim. engenheiros lançavam uma planta e não colocavam o mobiliário da planta, né? Não colocavam onde uma cama ia ficar, onde um armário ia ficar. E quando a pessoa construía a casa, você não sabia. Às vezes você não tinha onde colocar um espelho, você não tinha onde colocar um armário. Você não pensava no uso daquele ambiente de forma efetiva, realmente no dia a dia, como você vai usar aquele ambiente. E a minha preocupação hoje é que o ambiente em que tá projetado, ele seja usual. O canto do armário é esse, você vai poder colocar aqui, a cama sua é aqui. Então, tudo vai pensado para que esse ambiente seja funcional. Ele seja realmente usual. Entendi. Então, não é só os móveis planejados, a casa tem que ser também planejada, né? Também Que as planejada. pessoas acham assim. Eu já peguei uma época em que os engenheiros construíam. Ah, mas não tem problema. Dentro a gente faz tudo planejado e vai dar certo. Não, não Só dá. que às vezes não dá. Não dá. O espaço não dá para você acomodar tudo que você precisa. E Exato. cada cliente tem uma necessidade, né? Exato. Eu sou uma pessoa que amo cozinhar. Então, minha cozinha aqui é pequena, mas lá em Pernambuco, onde eu tinha minha cozinha era enorme. Acho que cabia umas 5 geladeiras brincando assim na cozinha, Exato. porque eu gosto de eletrodomésticos. Exato. Então, imagina você. Eu fico imaginando a situação de uma pessoa em projetar uma casa sem pensar nesses detalhes que o arquiteto pensa. Porque eu acho que o engenheiro só vai se preocupar com a estrutura, o concreto, e é isso aí. Exato. Hoje, realmente, as pessoas já entenderam a função de cada profissional. A função do engenheiro é garantir que aquilo que o arquiteto projete seja executado de forma segura, né, efetiva, realmente algo estrutural. O engenheiro ele atua colocando o sonho, tirando do papel e colocando em realidade. Então, a parte de estrutura é aí onde não nos cabe.
né? É a parte do engenheiro. Assim como não cabe ao engenheiro projetar esses ambientes, porque eles não têm a bagagem que nós temos em pensar no conforto térmico, acústico, nas cores, né? Então é algo que realmente é cada um na sua bagagem de conhecimentos. Eu não posso interferir, né, na, no ramo, no segmento dele, jamais. E nós trabalhamos juntos. Muita gente diz, o arquiteto não gosta de engenheiro. Pelo contrário, eu amo os engenheiros. E aperreio muito, porque são eles quem conseguem traduzir o nosso sonho. É um balanço de 6 metros que eu quero colocar e eu tenho que saber com ele. Olha, essa carga funciona aqui, eu consigo lançar esse balanço. Então é ele quem vai me dar essa segurança. Interessante saber disso. Você já cancelou algum projeto ou precisou reformular do zero? Não, do zero não. Lógico que alguns projetos nós tentamos ao máximo captar a essência, mas pelo menos no nosso escritório nós temos isso de maneira muito assertiva. O briefing que é feito diz muito sobre isso, sobre o retrabalho, né? Então nós tentamos fazer de forma mais assertiva possível para que quando o cliente veja, é difícil você traduzir algo que você está pensando, né, em realidade, mas graças a Deus nós conseguimos isso de forma muito otimizada. Tem algumas modificações, claro, né? Alguns clientes pedem para ajustar. Débora, eu quero ajustar isso, eu quero incorporar isso. Mas do zero, não. Eu não me recordo nenhum que foi do zero. Entendi. E geralmente leva quanto tempo essa conversa, esse ajuste que inclui ali? Depende muito do porte do projeto, do tamanho. Meses? Alguns sim. Geralmente, eu gosto de ter um prazo de 2 meses completos para elaboração. Desde a conversa, do briefing, para a concepção do estudo preliminar, né, o estudo preliminar do projeto, até o projeto executivo realmente estar prontinho para ir para os órgãos de aprovação. Então, 2 meses realmente é o tempo que a gente começa e finaliza um projeto. E nesses 14 anos, o que faz com que Débora brasileiro ainda tenha esse ânimo, essa vontade em continuar no mundo da arquitetura? A arquitetura se renova todos os dias, Emanuel. Então, o que eu fazia há 14 anos já é algo completamente novo hoje. A cidade, ela está também proporcionando isso, né? Nós não ficamos parados no tempo. Graças a Deus, a cidade nos proporcionou a evoluirmos, a procurar novas tecnologias. Nós temos a possibilidade, Bananeiras, por ser uma cidade de interior, isso aí é raríssimo, né? De nos proporcionar, colocar o que há de melhor na arquitetura aqui, né? Então, o sonho de todo arquiteto é projetar com o que há de melhor, né? Que o cliente possa arcar, né? Conseguir nos proporcionar isso. E Bananeiras me proporciona isso. Então, eu sou muito grata, muito feliz. Só sairei daqui se realmente for preciso, mas não é de forma alguma o meu intuito. Eu realmente gosto muito de morar aqui, gosto da região e pretendo, até hoje, pretendo manter-me aqui. Maravilha. Débora, chegamos ao final do nosso episódio. Eu já quero agradecer a você por essa disponibilidade em vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história e também do mundo da arquitetura, para que as pessoas conheçam. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Agradeço a você, Manuel, pela oportunidade, meu primeiro podcast, como falei, amei a experiência, você conduziu com maestria, como sempre, me deixou muito à vontade, muito confortável, espero que eu tenha passado um pouquinho do pouco que eu sei também, e que as pessoas tenham conhecido um pouquinho mais sobre mim. Pode ter certeza que sim. Agora vamos olhar para aquela câmera geral. Vamos nos despedir das pessoas. Pessoal, esse é o episódio 112 e nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!